e declaramos com grande alegria e de todo o nosso coração que santo, santo, santo é o Senhor. Conforme o hino que acabamos de entoar, Pai, te adorando, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível aos nossos olhos, porque diante do Senhor nada é impossível. Continua, Pai amado, ministrando a nossa vida. Continua, Senhor, ministrando a cada vida que recebe a Tua palavra, que participa deste culto, e que a direção deste culto seja do Senhor, e que haja liberdade para o agir do Teu Santo Espírito, em cada vida que aqui está, em cada vida que participa conosco deste culto, através de uma das mídias. Continua falando, Pai, continua, Pai, pois nós declaramos que só nos prostramos diante do Senhor, que o Senhor é o único Deus que existe, e fazemos isso de te louvar e de te adorar, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os que estão aqui conosco no culto presencial e com todos que estão conosco no culto online, amém? Você pode assentar. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Hoje pela manhã falamos alguma coisa, tendo como base o Evangelho de João, o capítulo 17. E agora, no culto da tarde, no primeiro culto da tarde, o culto das 16 horas, Evangelho de João, no capítulo 14. A partir do versículo 11 até o versículo 14. São palavras de Jesus. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Meus amados irmãos, não há nenhuma dúvida de que a nossa vida, durante toda a nossa vida, nós estamos e estaremos vivendo num período, num tempo de aprendizado. Temos sempre que aprender. Nunca saberemos de todas as coisas. E nós podemos dizer que, em termos espirituais, o Senhor não somente tem promessas, não somente tem o melhor para nos dar, mas Ele também tem muito a nos ensinar. E a própria palavra nos ensina, nos mostra, através de Jesus, que o Espírito Santo é aquele que nos fará lembrar daquilo que aprendemos, nos fará lembrar dos escritos bíblicos, e Ele, na sua ação como consolador, Ele nos conforta, consola, reanima, fortalece e nos faz entender de que o nosso Deus é o Deus que ama, é o Deus que ampara, é o Deus que está sempre disponível a nos dar o melhor. E as palavras de Jesus Cristo continuam, irmãos, chamando a minha atenção para o fato de que não existem barreiras para o agir de Deus. Eu posso dizer para vocês que esse é um texto que marcou a minha vida de uma maneira tremenda e maravilhosa.
Um período em que estive enfermo há muitos anos. Eu tinha na época 27 anos de idade, já se passaram alguns anos, e o Senhor, através desse texto, me fez entender, me fez perceber que Ele continua o mesmo, que Ele continua determinado a operar milagres na nossa vida. Deus opera milagres na vida individual, pessoal. Deus opera milagres na família. Deus opera milagres no casamento. Deus opera milagres em toda e qualquer situação. Ele não conhece impossíveis. Agora, o que precisamos ter em nossa vida, igreja, o que precisamos ter de maneira ativa é a fé. Uma fé pequena depositada num Deus grande, no Deus que não conhece impossíveis, no Deus que pode todas as coisas. Jesus mesmo, ele declara: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Então nós podemos dizer que a palavra de Jesus, no versículo 11, é um apelo aos discípulos, para que depositem confiança nele. E chama a atenção para o fato de que as obras que estava fazendo eram provenientes do próprio Pai. Ele não estava criando uma coisa nova, mas ele estava agindo conforme o realizar divino. E é isso que o Senhor tem feito. É isso que Ele continuará fazendo. E a unidade entre Jesus Cristo, o homem, e o Pai, estava sendo evidenciada de uma maneira absoluta, de uma maneira poderosa. Jesus Cristo, o homem, é o agente do Pai, e estavam trabalhando desde antes de todas as coisas serem criadas. Então nós podemos dizer que a ênfase é que podemos buscar o Pai em oração, desde que seja em nome de Jesus, amém? E com relação à oração, não devemos nos esquecer de alguns princípios. Eu anotei alguns aqui. Primeiro, que precisamos orar com fé. Amém? Precisamos orar com fé. Devemos sempre orar em nome de Jesus, acabei de falar. E devemos orar em obediência aos seus ensinamentos. Agora, o fato de orar com fé não significa que aquele pedido, aquela causa que estamos apresentando diante do Senhor, será respondida exatamente como gostaríamos que fosse. Deus conhece todas as nossas necessidades, e Ele é aquele que supre a cada uma delas. Deus é fiel em amor, Deus é fiel em graça, Deus é fiel em misericórdia, Deus é fiel em poder, Deus é fiel em justiça. Diante disso, também não podemos nos esquecer de orar e aceitar a resposta divina, seja ela qual for. Eu tenho dito isso para vocês, irmãos. Eu tenho falado continuamente. A resposta de Deus será sempre a melhor resposta, mesmo quando não conseguimos entender. Há situações que lá na frente o Senhor vai nos mostrar e nos fazer perceber que aquilo que aconteceu lá há algum tempo atrás foi para o nosso bem, mas nem sempre isso acontece. É por isso que nós precisamos estar depositando a nossa fé no Deus que está na eternidade, no Deus que sempre nos amou, no Deus que continuará nos amando sempre. Agora, aceitar a resposta divina é demonstração de fé, é demonstração de obediência, é demonstração de submissão. E está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Essa é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, a fé dá realidade às coisas que esperamos. E a fé e as coisas que esperamos têm uma existência independente da nossa fé.
Nem sempre aquilo que achamos que será o melhor é o melhor de Deus para a nossa vida. Não conhecemos o amanhã, mas Ele conhece, Ele está no amanhã, Ele está no depois de amanhã, Ele está hoje, Ele está aqui, Ele está agora. Estimados irmãos, na grande maioria das vezes, olhamos para o já, imaginando os seus efeitos no amanhã, mas não temos nenhum conhecimento real do amanhã, não temos nenhum controle do amanhã. Nós temos o controle do agora, do que está acontecendo agora, no sentido de que o que eu vou falar, o que vou fazer, e aquilo que quero demonstrar diante das pessoas, aquilo que quero demonstrar diante do Senhor. E essa demonstração, ela tem que ser uma demonstração real, uma demonstração verdadeira, uma demonstração que nasce no mais profundo do nosso ser. E vamos então exteriorizar através de atitudes e através de palavras. Amém? É Deus quem está na eternidade. E Ele continua nos amando. Então Deus age poderosamente para que uma vida não se perca. O objetivo maior do Senhor é que estejamos vivendo em sua presença aqui e eternamente nos céus. Amém? Então, diante de tudo o que passamos, temos que olhar para o Calvário. E quando fazemos isso, percebemos que ali no Calvário, Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, dores, iniquidades, e fazendo-se maldição por nós. Não podemos ter nenhuma dúvida quanto ao agir divino em sempre fazer o melhor para conosco. Então, pensar em desistir, porque o pedido apresentado ao Senhor teve uma resposta diferente daquela que foi esperada? De forma alguma. De forma alguma. Nem tudo que os nossos filhos pedem, nós lhes damos. E o Pai eterno, o Pai que nos criou, o Pai que nos tem amado, o Pai que nos tem dado vida, Ele não vai dar tudo o que a gente pede, porque nem tudo que a gente pede será para o nosso bem. E isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé do Filho, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então esse é o entendimento correto. É o entendimento correto. Em Cristo Jesus, a vida não é vivida de acordo com a nossa vontade, com o que pensamos, com o que achamos, com o que aprendemos. Em Cristo Jesus, a nossa vida é vivida conforme os seus princípios. Então nós podemos dizer claramente que a vida que estamos vivendo não nos pertence, pertence ao Senhor. E precisamos estar diante dele, apresentando todo o nosso ser e dizendo: Senhor, o que o Senhor preparou para mim? O que é que o Senhor tem preparado? Ah, irmãos, eu tenho falado isso todos os dias, e o Espírito de Deus tem insistido. Há uma necessidade de que esse entendimento seja um entendimento real, porque isso é de mais importante para a vida daquele que quer viver em comunhão com o Senhor. O Senhor nos escuta não pelo muito falar, não por uma oração bem organizada, bem detalhada. Ele vê o nosso coração. Amém? Então a ênfase do texto é que Paulo declara que não vivia mais por si,
mas pela fé em Cristo. Logo, vida em Cristo consiste em fé. E isso não foi algo somente para o apóstolo Paulo, é algo para mim e para você hoje, é algo para a igreja do terceiro milênio, é algo para a igreja em todos os tempos. E essa vida por fé é percebida em nosso ser interior, na consciência, na determinação, pelo poder do Espírito Santo, pela liberdade que concedemos ao Espírito de Deus para agir em nossa vida. Não está errado dizer que em Cristo nós somos propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Ele pagou o preço da nossa libertação. Fomos libertos da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. E o preço pago foi a vida do seu Filho unigênito. Lá no Salmo 40, no versículo 8, o salmista Davi faz uma declaração de fé, entrega e submissão. Vou repetir. No Salmo 40, versículo 8, o salmista Davi faz uma declaração de fé, de entrega e de submissão. Ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração, amém? Então a palavra de Deus tem que estar guardada em nosso coração, ativa em nossa mente e sendo prática em nosso viver diário, amém? Porque somente assim nós estaremos diante do Senhor, vivendo conforme os seus princípios. Irmãos, não somos perfeitos, temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, e não há nenhuma dúvida de que o Senhor sabe de tudo isso. Ele nos conhece, mas o que Ele espera é que, uma vez sendo mostrado para cada pessoa a sua situação, todos possam chegar diante dEle com o coração aberto, permitindo que Ele haja poderosamente para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 36, Jesus Cristo nos diz: mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João. Algumas pessoas estavam perguntando, o próprio João perguntou ao Senhor se realmente mandou perguntar se ele era o Messias. Aí ele diz: porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou, amém? Então os milagres operados por Jesus Cristo são testemunhos vivos da sua divindade. Ninguém realizou tantos prodígios, e todas essas coisas foram provas de que Jesus de fato é o Filho unigênito de Deus. Os ensinamentos de Jesus Cristo são profundos, contudo, os judeus continuavam incrédulos. Eu não sei como você tem vivido, diante de todas as dificuldades, de todas as lutas e aflições. Não devemos ter nenhuma dúvida de que o Senhor não nos desampara. Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Então, confiar em Deus e no seu Filho é crer. Confiar em Deus e no seu Filho é confessar. Confiar em Deus e no seu Filho é descansar no seu poder, descansar na sua sabedoria, descansar na sua providência, descansar no seu amor, descansar na sua salvação. Hoje de manhã eu falei que não existe nada que possamos fazer como esforço pessoal para viver eternamente na presença do Senhor. Não. A salvação é pela graça de Deus. É pela graça que sois salvos por meio da fé. É o que está escrito lá na carta aos Efésios. Estimados irmãos, os problemas aparecem, as aflições chegam, as tempestades ameaçam, os furacões são formados, as tsunamis vêm, mas Jesus afirma:
continuem crendo em mim, aleluia. Os sofrimentos e a morte nos apanharão, mas continuem confiando em mim. A solidão, a crise emocional, a crise financeira, a enfermidade, o luto, a dor, as lágrimas, os valores que muitas vezes achávamos que eram os mais importantes, não são. Os vales profundos, as noites escuras virão, mas continuem confiando em mim, aleluia. Essa é a palavra do Senhor. A fé em Jesus é o único remédio para um coração agoniado, um coração angustiado. E Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer uma pergunta, e como sempre você responde na sua mente e no seu coração. Qual tem sido o verdadeiro propósito da sua vida? Qual tem sido o maior objetivo da sua vida? Apresente diante do Senhor. Fale com Ele. Como nós adoramos agora há pouco, nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que abre portas onde não existem portas. Nós cremos no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas qual tem sido a verdadeira razão do seu viver? Qual tem sido o verdadeiro propósito do seu viver? A palavra nos ensina que nós precisamos viver sob a perspectiva da eternidade. E sabe, irmãos, quando nós estamos diante do Senhor e colocamos a nossa vida em suas mãos, diante das tsunamis, diante das pandemias, diante das dificuldades, diante das mais terríveis circunstâncias, não perdemos o ânimo, não pensamos em desistir, porque podemos dizer como o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, o maior propósito da nossa vida, sabe qual deve ser? Deve ser verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. E aí eu continuo perguntando, e você vai respondendo na sua mente, no seu coração. Como tem sido a sua vida interior? Aquilo que você tem alimentado. Eu tenho dito que as mais terríveis batalhas são aquelas que são travadas no nosso ser interior. Como tem sido isso? Na sua casa. O primeiro lugar missionário, o primeiro terreno missionário é a nossa casa. Como tem sido a sua vida dentro de casa? Está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Daí a necessidade do nosso coração estar cheio de Deus,
cheio da palavra de Deus. Nós podemos dizer: Senhor, por fé, eu declaro que o meu coração está transbordando da tua presença, transbordando da tua palavra, transbordando da tua unção. Se o nosso viver é Cristo, então verdadeiramente estamos vivendo sob a perspectiva da eternidade. E sendo o nosso viver Cristo, e vivendo hoje sob a perspectiva da eternidade, não significa abandonar, deixar para lá tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para que estejamos administrando. O nosso trabalho, irmãos, é uma determinação divina. Lá em Gênesis o Senhor declara isso. E comeremos do suor do nosso rosto, ou seja, do esforço do trabalhar para sustentar a família. Isso é um direito que o Senhor nos garante, que está escrito nas Sagradas Escrituras. E nós temos percebido que o homem tem tentado a todo custo fazer com que as pessoas entendam e achem que isso não é dever, que isso não é um privilégio, mas é uma concessão daquele que se acha e que nos dá o direito e que nos dá a oportunidade da gente sair para trabalhar. Não, irmãos, não, é o Senhor quem nos dá. Eu falei hoje pela manhã e tenho dito aos irmãos que a família é o principal da nossa sociedade, é a célula principal, a célula máter da sociedade. A igreja precisa estar verdadeiramente como um farol. A igreja precisa estar como sal da terra e luz do mundo, preparada para diante do mundo em trevas, testemunhar que somente Jesus Cristo é o Senhor, e dizer: é o próprio Jesus Cristo quem declarou: crede em mim. É o próprio Senhor que declarou para que o nosso coração não ficasse perturbado. É Ele quem tem nos ensinado que as aflições da vida passarão, mas que diante das aflições não estaremos sozinhos, Ele está conosco. Não merecemos absolutamente nada. Tudo que recebemos é pela graça imensurável de Deus. O lugar preparado para nós é resultado da graça infinita e incomparável de Deus. Mas sabe qual é o propósito do Senhor? É que não somente estejamos detectando, estejamos analisando como está a nossa vida, mas que estejamos dispostos, que estejamos disponíveis a declarar dentro do mais profundo do nosso ser, que a última palavra sempre será a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer transformar, Ele quer restaurar. Ele nos ensina da necessidade que temos de liberar o perdão, a necessidade que temos de amar uns aos outros. Ele nos mostra que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Está lá no Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor Jesus. E os ensinamentos, as suas orientações são totalmente contrárias àquilo que o mundo ensina. Na oração modelo, Jesus nos ensinou a glorificar o Pai, a agradecer pelas bênçãos recebidas, a apresentar diante dele as nossas necessidades e a declarar que reconhecemos que a sua vontade é soberana. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todos os que creem reconhecem a Jesus Cristo como Filho do Deus vivo e verdadeiro, e o aceitam como Senhor, único e suficiente Salvador, são presenteados em viver eternamente na presença do Deus Criador. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que o Espírito Santo faz com que cada um perceba da necessidade de mudar. Em que mudar? Alguns perguntam, mas como mudar? Quando a entrega é total, quando a entrega é real. E essa entrega, para ser total e para ser real, ela precisa ser feita a cada momento. Quantas vezes no dia? Milhões de vezes no dia. Diante das decisões. Sempre que chegar alguma coisa que para você não dá tempo de você pensar muito, e alguém disser, é a sua oportunidade, é pegar ou largar. Se você não tem direção do Senhor, larga, deixa ir embora, porque com certeza não vem do próprio Deus. Vamos encerrar. O que nos cabe é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vou repetir, que a oração ensinada por Jesus é objetiva e sem repetições. Irmãos, eu não consigo entender porque alguns insistem em vãs repetições, como se Deus não conhecesse o nosso coração, os propósitos que temos e aqueles que ainda teremos e que nem mesmo os conhecemos. A lição de Cristo é que devemos acrescentar aos nossos pedidos a seguinte frase: Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Eu entendo, amada igreja, que isso é necessário, que é necessário que estejamos verdadeiramente colocando isso em prática. Outra coisa é o entendimento de que precisamos clamar ao Senhor para que sejamos capacitados para receber e aceitar a sua vontade. Eu lanço um desafio para você. Se você nunca fez isso, comece a fazer a partir de hoje. E você irá comprovar quantas coisas maravilhosas, quantas coisas tremendas o Senhor fará na sua vida. Ele quer fazer isso no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos. Quando eu falo família, eu estou falando no relacionamento familiar. Nós cremos em Cristo Jesus. E porque cremos em Cristo Jesus, irmãos, não podemos aceitar os atalhos da vida, porque em sua grande maioria nos afastam do caminho de Deus. Em Cristo Jesus, nós recebemos do Deus eterno fé, coragem, determinação e perseverança para que continuemos sempre firmes até o dia final. Que eu e você estejamos fazendo isso, nunca nos esquecendo de que o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo, e que a nossa determinação é permitir que o Senhor faça morada em nosso ser, e que Ele tenha liberdade de agir livremente diante de tudo aquilo que Ele entende, que Ele vê como necessário para que estejamos vivendo em sua presença aqui na terra e eternamente nos céus.
Isso não é impossível. Só precisa de uma coisa: a sua e a minha determinação. A minha na minha vida, a sua na sua vida. E assim por diante. Esteja certo de que o nosso Deus é o Deus que age, é o Deus que escuta, é o Deus que responde, é o Deus que opera diante daquilo que imaginamos ser impossível. Sabe por quê? Porque Jesus declara: em toda e qualquer situação, crede em mim, confie em mim. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.